E aí você vai nos ajudar também, divulgando, mostrando. Quem sabe algum amigo seu do serviço, alguém da tua família vai olhar essa pulseira e falar: uau, que pulseira linda, né, pastor Marcos? Aí você aproveita e fala assim, ó, vai lá na quarta da fé de semana que vem que você vai ganhar uma, tá bom? Todo mundo que vier e não tiver, a gente vai estar presenteando com uma linda pulseira como essa da quarta da fé. Amados, vamos nos colocar de pé, para que a gente possa receber, honrando ao Senhor primeiramente, e também honrando o nosso profeta dessa noite, pastor Marcos Arantes, como eu falei, assim como a pastora Fabi, que agora assumiram ali aqui Jardim Paulista, e já fizeram um culto extraordinário, lá a gente viu pelas fotos, para honra e glória do Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor recebendo o pastor Marcos, que eu tenho certeza que será a boca de Deus para nós nessa noite. Boa noite, igreja. Que a paz esteja na vida de cada um de vocês, amém? Pode se assentar, no seu lugar. Procure uma pessoa linda perto de você, 2, 3, olhe nos olhos dela e fale: como você está lindo hoje? Como você está linda hoje? Bom ouvir isso, né? Fala para ela assim, ó, que bom que você está aqui hoje. Quantos aqui acreditam que Deus tem uma palavra para vocês? Digam amém. Nesse pouco tempo de evangelho, de pastor, ministrando, eu aprendi algumas coisas com o evangelho. Que muitas vezes Deus vai reunir um grande povo e pode ser que apenas fale com uma pessoa. Mas não quer dizer que isso não seja para você, é um aprendizado. Lá no futuro a situação acontece, a semente já foi plantada no seu coração. E nós como igreja temos que ter a maturidade que nem sempre Deus vai ouvir os nossos clamores. Tem dia que, como Jesus chegou no tanque, tinha vários doentes naquele tanque. Ele curou apenas um leproso, um paralítico. Então, nesta noite, eu tenho certeza absoluta, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque tem alguém que precisa ouvir essa palavra nesta noite aqui. É porque alguém chegou aqui passando por um momento de tempestade. E o tema da palavra é: não temas, Jesus está no controle. Repita após mim: não temas. Mais forte: não temas. Jesus está no controle. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 41. Uma passagem conhecida, quase todos conhecem. Marcos 4, 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, os levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento. Subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. E onde Jesus estava? Na popa, dormindo sobre uma almofada. E desesperados diziam: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando-os, repreendeu o vento e disse: mar, cala-te, aquieta. E o vento aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Só até aí. Aqui nós vamos aprender algumas coisas nessa noite. O Espírito Santo de Deus quer falar com você nessa noite sobre algumas coisas. Que as tempestades existem e elas são inevitáveis. Ninguém passa pela essa vida sem passar por um momento de tempestade, por um momento de dor, por um momento de perda. Elas são inevitáveis. Ricos e pobres, pastores e ateus, homens e mulheres, crianças e velhos, idosos,
A tempestade, ela é inevitável. A dor na vida do ser humano, infelizmente, ela é inevitável. A palavra de Deus diz, que Jesus fala, no mundo tereis aflições. Então aqui já nós começamos aprendendo a primeira lição, que isso é inevitável. Talvez você chegou nesta noite aqui, no meio de uma tempestade. Você não esperava. Estava indo tudo tão bem na sua vida. E essa tempestade chegou na sua vida. Então você já começa aprendendo que a tempestade, ela é inevitável. Segunda coisa, as tempestades existem e elas não tem como a gente fugir delas. Não adianta você tentar pular do barco. Você vai ter que enfrentar a sua tempestade. Querendo ou não, você vai ter que enfrentar a sua tempestade. Ela chega sem aviso no meio. Está indo tudo tão bem na tua casa. De repente um acidente. Um diagnóstico contrário. A perda de alguém. E essa tempestade se volta contra as nossas vidas e nós não sabemos o que fazer. Como filhos de Deus, nós oramos, nós buscamos. E aqui nessa passagem nós vamos aprender algumas coisas. Tempestades são situações que você nunca imaginou passar. São momentos que você nunca acreditou que ia chegar na tua casa. Mas chega. Sabe por quê? Porque as tempestades são imprevisíveis e chegam sem avisar. Nós vamos ilustrar isso aqui nesse texto, nesta passagem. Quando Jesus diz aos discípulos, passamos para o outro lado do mar, não havia nenhum sinal de tempestade, Jair. Muitas vezes você acorda de manhã, não tem nenhum sinal de tempestade. Mas, de repente, quando eles estavam no meio do mar, a tempestade se levanta. A tempestade chega do nada, sem aviso, mudando todo o cenário que está à sua volta. Aquilo que era alegria, vira choro. E nós não entendemos por que está acontecendo comigo. É a grande pergunta do cristão: por que, Senhor? Por que chegou até mim? Nós não planejamos passar por isso. Mas a tempestade chega para mim e para você. O dia mau, como a Bíblia fala, se refere, ela chega. Terceira coisa, as tempestades não são administradas. Não tem como você administrar a tempestade. Os discípulos, a grande maioria deles, se vocês prestarem atenção, eles eram pescadores. Eles conheciam aquele mar. Eles conheciam aquele local. Eles fizeram de tudo para tentar administrar. E esse é o nosso erro. As tempestades chegam na minha vida, na sua vida, e nós tentamos administrar com a força do nosso braço. Não, eu vou conseguir. Não, eu tenho um amigo lá que pode me ajudar. Não, eu dou uma forcinha aqui. Tempestade na minha e na sua vida, não tem como administrar. Relacionamentos que estavam cheios de harmonia e de amor, de repente se transformam em tempestades. Filhos e filhas que eram tão obedientes, do nada se tornam rebeldes. Maridos que eram tão amorosos, do nada se tornam rancorosos. Esposas que eram tão carinhosas, se tornam indiferentes. Do nada a tempestade chega, casamentos são destruídos. Porque nós tentamos administrar com a força do nosso braço. Tudo estava indo tão bem, de repente o vento contrário chega e se torna uma tempestade na minha e na sua vida. E nós perdemos o controle de nossas vidas. Aqueles discípulos perderam o controle da situação, eles tentaram fazer de tudo, mas não conseguiram administrar a tempestade. Quarta coisa que nós aprendemos, isso, louvado seja Deus por isso, as tempestades também são pedagógicas. Elas nos ensinam algumas coisas.
No momento da dor você aprende algumas coisas. Nós não cremos no acaso, na sorte, no azar, em olho gordo, na lei da atração que tanto se fala por aí. Nós cremos na soberania de Deus. As mãos do nosso Senhor controlam as nossas vidas. Nada que chega até você não tem a permissão de Deus. Se essa tempestade chegou na sua vida, chegou na tua casa, chegou no teu lar, é porque Deus sabe que você pode suportar. É porque Ele quer te ensinar alguma coisa no meio desse temporal. Ele está no alto trono e Ele comanda todas as coisas. Nada, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele permita. Então elas são pedagógicas, nós aprendemos algumas coisas. E saiba de uma coisa, as tempestades, elas não vêm sobre você para destruir você. Ela vem para te fortalecer e para te ensinar. Daí cabe a você qual decisão você vai tomar nesse momento. Se você vai tentar com a força do seu braço, ou se você vai entregar nas mãos de Jesus. Porque as dores que chegam, as tempestades que chegam, ela não vem para te humilhar. Ela vem para te aprovar na presença de Deus. Nós vamos ver o contexto aqui. Nesse contexto da palavra de Deus, Jesus ele tinha passado aquele dia inteiro, Jairo, ensinando sobre o reino de Deus. Ele passou aquele dia inteiro pregando a palavra, ensinando aos homens sobre o reino de Deus. Ele chama os discípulos e fala: vamos passar para o outro lado. Pega um travesseiro e vai para a polpa dormir. É neste cenário, é nesta situação que a tempestade chega. Depois de um dia cansado, como homem que Jesus era, ele resolve dormir. Os discípulos tentam resolver os problemas com as próprias mãos e não conseguem. O barco está quase afundando, está quase naufragando. Quando, com um tom de cobrança, eles chegam até Jesus e perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, acalma o mar, aquieta o vento e pergunta a eles: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Quarta da fé. Por que não tendes fé? Nós cremos que Jesus vai dar o livramento, mas sempre tem um ponto de interrogação nas nossas cabeças que tiram um pouco da nossa fé. E Jesus chega aos discípulos que andaram com ele todo o trajeto, conheceram o Mestre, viram o Mestre operando milagres, ouviram de Jesus: passamos para o outro lado, e mesmo assim eles estavam com medo. E Jesus os repreende: por que não tendes fé? E eles, espantados, um olha para o outro e se perguntam: quem é este que até o mar e o vento obedece? Quem é este? Se você prestar atenção nesse texto aqui, temos 3 perguntas. Versículo 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus. A primeira: mestre, não te importa que pereçamos? Segunda pergunta, versículo 40, a pergunta de Jesus aos discípulos: por que sois tão tímidos? Não tendes fé? E a terceira pergunta é entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Depois dessa pequena introdução, eu começo a minha mensagem com essas 3 perguntas. Perguntas que vão nos ajudar a sair desta noite aqui entendendo um pouco mais sobre a tempestade. A primeira pergunta: mestre, não te importa que padecemos? Essa é a minha, essa é a nossa pergunta, muitas vezes no momento de dor, de desespero. Jesus, por que não ages ao meu favor? Por que não ouves a minha oração? Por que não vês o meu sofrimento? Quando os discípulos chegam até Jesus,
Não é um pedido de socorro, é uma cobrança. E quantos eu me incluo nisso? Muitas vezes passando por um momento de tempestade, ao invés de clamar ao Senhor, nós cobramos o Senhor. Por que está acontecendo comigo, Pai? Eu sou fiel, eu vou na tua casa, eu oferto, eu dizimo, eu sou do louvor, eu faço evangelismo. Por que está acontecendo comigo? Por que não me socorres? Por que não vês o meu sofrimento? Por que comigo? Esta é a primeira pergunta que nós encontramos. O senhor não vai fazer nada, não, mestre? O senhor vai continuar dormindo? Como pode ver, está acontecendo essa tempestade toda e o senhor dormindo? Quantas vezes as nossas orações parecem que batem no teto do quarto e volta? Você ora, ora e parece que nada acontece. Mas por que eles fazem essa pergunta? Porque tem algumas coisas que não estão bem resolvidas na cabeça deles, quanto a Jesus Cristo. E muitas vezes tem algumas coisas que nas nossas cabeças também não estão bem resolvidas. A primeira, não está bem resolvido o fato de Jesus ter dado uma ordem a eles para que eles passassem do outro lado. Eles obedeceram ou não obedeceram Jesus? Sim ou não? Obedeceram ou não obedeceram? E mesmo debaixo da obediência de Jesus, a tempestade chegou. Não fica muito bem resolvido nas nossas mentes? Você olha para o cara lá fora da igreja e fala, nossa, mas a vida dele está indo de vento e popa. Eu estou obedecendo, estou passando por um momento de tempestade. Na cabeça deles não estava bem resolvido isso. Porque nas nossas cabeças, quem é antigo vai lembrar, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Então a gente imagina que com Cristo no barco, não vamos ter tempestades. O filho do crente não vai ficar doente. O crente não vai perder o emprego. Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É uma coisa que não está bem resolvida na cabeça deles. Mesmo em obediência. Mesmo obedecendo. Nós cremos que vai dar tudo certo. A tempestade chega, e a tempestade chega na vida deles. E não entendemos. É fácil a gente entender a tempestade chegar na vida do profeta Jonas. Jonas estava desobedecendo. E a tempestade chegou na vida dele, para trazer ele de volta. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã. Crente, desobediente. Jesus manda a tempestade. Não para te matar, mas para te trazer de volta. Muitas vezes você está desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo ao Pai. A tempestade chega, não é para te matar, é para você lembrar que você tem uma casa, que você tem um lar, que você tem um pai, que você não é órfão. Ele está te chamando de volta nesta noite. E nós não entendemos, nós estamos obedecendo e as coisas começam a ficar tudo de pernas para o alto. Segunda coisa que não está bem resolvida na cabeça deles: como lidar com a urgência da nossa necessidade, com a demora de Jesus nos atender. Esse é um problemaço na vida do cristão. Porque quando lá fora no mundo a pessoa tem um problema, ela vai lá na... É cartomante que lê as cartas? É isso, né? Ela joga as cartas lá e fala o que vai acontecer. E a pessoa sai de lá contente. Vai no outro camarada, o outro camarada pega aqueles búzios, joga lá e já diz o que vai acontecer. É 3 minutos. Só que na vida do cristão não existe o evangelho miojo, 3 minutos. Você ora em 3 minutos, o milagre acontece. Pode acontecer, mas não é sempre. E não está bem resolvido na cabeça deles e nas nossas cabeças a demora, a nossa necessidade. Jesus, eu tenho necessidade. A tempestade chegou. Jesus, acorda logo. E a demora de Jesus em atender. O que Jesus estava fazendo no barco?
dormindo. E quando você está dormindo, você faz alguma coisa? Não, você dorme. Tem uns que roncam. Você está dormindo. Pior que a tempestade em nossas vidas é a demora pelo socorro. Que daí faz com que nós, filhos de Deus, nos deformamos de adorador para murmurador. Ah, mas eu fui na campanha 7 dias e não aconteceu. A minha necessidade, Jesus está demorando. Jesus está se atrasando. Foi a dor de Marta, quando ela manda chamar Jesus. As pessoas ficam perguntando para ela, viu, seu irmão está doente ali. Será mesmo que ele era amigo de vocês? Será que ele vem? Passa um dia, acho que ele não vai vir. Passa 2 dias, ele não vai vir. E é assim que começa a acontecer na minha e na sua vida. Já fui no primeiro dia da campanha, já fui no segundo dia da campanha. A urgência. Quando chega uma pessoa e diz, Marta, seu irmão acabou de morrer, e seu Jesus não chegou. Só que aprenda uma coisa, no tempo certo, na hora certa, no momento dele, ele chega. E quando ele chega, não há tempestade que resista. Nem a morte pode enfrentar quando ele chega. Até a morte bate em retirada. Nós temos que aprender a esperar. Quantas noites em claros nós já nos perguntamos, por que está acontecendo comigo? Por que está demorando tanto? Mestre, por que não se importas comigo? Não está vendo que eu estou padecendo? Não está vendo a minha dor? Então, Jesus se levanta do sono, aquieta o mar, aquieta o vento. Porque o mar e o vento, eles ouvem a voz do Criador. E ouvindo a voz do Criador, tudo se faz bonança. Tudo se faz calmaria. Quando nós ouvimos, muitas vezes, meus irmãos, nós escutamos. Aqui nós estamos aprendendo. O mar e o vento ouviram a voz de Deus e obedeceram. Eu pergunto para você nessa noite, você tem escutado ou você tem ouvido? O que muda a minha vida, o que muda a sua vida, o que faz a tempestade passar, não é o que nós escutamos aqui na quarta-feira, é o que nós vivemos na quinta-feira. Se aquela palavra ela se transformou em nossos corações, se aquilo foi arraigado em nossos corações, não vai ser o primeiro a pessoa no serviço que vai chegar para você e falar assim, viu, está difícil. A palavra foi pregada. A voz do Senhor falou ao meu coração. Eu creio que no momento certo, na hora certa, no momento dele, a tempestade vai passar. Hoje você pode estar no meio do mar revolto, sem entender o porquê, sem entender a demora de Deus, mas Jesus está te ensinando, está te moldando, e na hora certa a tempestade vai cessar. O mar e o vento obedecem à voz de Deus. A sua tempestade, meu irmão e minha irmã, pode ser até maior do que você, mas ela não é maior do que o Criador do universo. Não é maior. A tempestade que chegou na sua vida pode ser maior do que você, mas não é maior do que o Jesus que você serve. Se ela chegou, ela vai passar. Eu costumo dizer que a dor na vida do cristão, ela tem prazo de validade. A dor na sua vida, ela tem prazo de validade. Ela vai passar. Nos evangelhos nós encontramos 2 tempestades. Essa aqui que nós estamos falando aqui é a primeira. Jesus acalma as circunstâncias para depois acalmar os discípulos. Jesus acalma tudo que está à sua volta, para depois acalmar você. Na segunda, Jesus não estava com os discípulos. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos estão desesperados, pensando que ele é um fantasma. O que Jesus faz? Primeiro ele acalma os discípulos, para depois acalmar as circunstâncias. Tem tempestade que está à sua volta, te jogando de um lado para o outro.
mas existem algumas tempestades que estão dentro de você. Nesta noite, Jesus te trouxe aqui. Eu não sei qual a forma da tua tempestade, mas Ele tem poder para acalmar as circunstâncias e tem poder para acalmar o teu coração. Esse é o Jesus que nós servimos. Tem horas que Ele vai acalmar tudo à sua volta, mas tem hora que Ele vai te chamar de canto e vai te dar uma paz. A paz que excede todo entendimento vai chegar até você. Segunda pergunta: por que vocês estão com medo? É a pergunta de Jesus. Por que vocês não têm fé? Agora vamos nos colocar no lugar dos discípulos. O barco está quase afundando. Se fosse um de nós lá, a gente não estaríamos com medo? É lógico. Todos estariam com medo. Mas a maior pergunta desse texto aqui, que nós deveríamos fazer é: por que deveria ter fé e não medo? Por que você deve ter fé e não medo? No meio da tempestade, Jairo, por que nós devemos ter fé e não medo? Esta é a pergunta que nós devemos nos fazer. E eu vou dar 4 motivos para você ter fé. Quarta da fé, para que a sua fé se renove. E esses 4 motivos, os 4 motivos começam com a letra P. Nós vamos dar uma rebominada aqui no texto e vamos acompanhar tudo que passou. Primeiro motivo, por causa da promessa de Jesus, versículo 35. Passamos para o outro lado. Se Jesus prometeu, Ele cumpre. Se Jesus, a Bíblia, ela é um livro tão perfeito que ela dá spoiler, ela conta o final. Jesus, ele chega para os discípulos e fala assim: ó, está chegando o momento, eu vou padecer, você entregue na mão dos homens, vou ser açoitado, vou ser humilhado, vou morrer. Só que tem uma coisa: no terceiro dia eu ressuscito. Ele contou o final do filme. Se eu sou um dos 12 discípulos, tá de boa. Mas esquentar a cabeça por quê? Eu só vou sentar e esperar o terceiro dia. Só que o problema é que nós escutamos a palavra de Deus e qualquer vento lá fora tira a palavra de Deus dos nossos corações. Aqui, ó, a primeira coisa, a promessa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele disse: passamos para o outro lado. Ele não falou, passamos para o fundo do mar. É para o outro lado. Se Ele te chamou, Ele não te chamou para o fundo do mar. Ele te chamou para atravessar para o outro lado. A promessa já foi dada. Apenas confie, apenas tenha fé. Fé, quarta da fé. Primeiro motivo é a promessa. Nós não vivemos pelo que nós vemos, nós vivemos pela fé. Segundo motivo, por causa da presença de Jesus. Ele estava dentro do barco. O dono do universo estava dentro do barco. E aprenda uma coisa: a criação nunca vencerá o Criador. Se a presença de Jesus está na sua vida, pode vir um temporal que venha, você vai passar por ele. Pode vir a tempestade que venha, você vai passar por ele. Presença de Jesus. Quando Jesus entra no meio da situação, eu gosto muito de uma palavra que mudou minha vida. Pastor Jorge, ele pregou que aquele casamento só não foi um desastre porque Jesus estava no meio. Aquele casamento estava fadado ao desastre. Tinha acabado o vinho, mas Jesus estava no meio. Jesus está no seu barco, igreja? Se Ele está no teu barco, você não tem motivo para ter medo. Você tem motivo para ter fé. Para aumentar a sua fé. Terceiro motivo, por causa da paz de Jesus. Jesus não sabia que a tempestade viria? Sabia. E mesmo assim Ele vai lá e dorme. Deixa eu te falar uma coisa. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é a certeza de que apesar da tempestade, Jesus está no controle. Se Jesus está no controle do teu barco, tenha paz. Fique em paz. Não fique ansioso. Se você tem certeza que a sua vida está entregue nas mãos de Jesus, tenha paz. Você tendo paz, a tua fé aumenta. Quarto motivo, por causa do poder de Deus. Se nós formos analisar essa passagem aqui, esse texto, Jairo,
ele está no meio de duas outras passagens que demonstram o poder de Jesus. Nesse texto que nós estamos lendo aqui, ele tem poder sobre a natureza. Quando ele ordena, o universo obedece. Termina esse texto, ele passa para o outro lado do mar. Ele chega num cemitério e ele encontra lá um homem nu, possesso por 6.000 demônios. Jesus o transforma, liberta, manda ele de volta para casa como um missionário. Vai lá, fala da minha palavra, para demonstrar que Jesus tem poder sobre a natureza, mas também Jesus tem poder sobre os demônios. O poder de Jesus faz a sua fé aumentar. Ele tem poder sobre os céus, sobre a terra e sobre debaixo da terra. Ele tem todo o poder. E diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Ele tem todo o poder. Depois que ele faz esse outro milagre, ele passa de volta para a casa dele em Cafarnaum. E encontra um homem com um nome diferente, Jairo, chefe da sinagoga. Ele vai até Jesus e fala: mestre, vamos até minha casa, minha filha está doente. Ela está prestes a morrer. Mas no meio do caminho, daquela multidão, uma mulher que sofria 12 anos com uma hemorragia, toca na orla do vestido de Jesus. E instantaneamente ela é curada. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder para curar. Jesus tem poder contra as enfermidades. Ele é o Senhor, Ele tem todo o poder. Jesus continua, Ele entra na casa de Jairo. Ele coloca a mão sobre aquela menina e diz: Talita cumi, menina, levanta. Para mostrar para mim e para você que Ele tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre as enfermidades. E Ele tem poder sobre a morte. A morte bate em retirada e aquela menina volta a viver. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. E para nós encerrarmos a palavra de hoje, a última pergunta, versículo 41. A primeira pergunta é dos discípulos para Jesus: não te importa que padecemos? A segunda pergunta, de Jesus aos discípulos: por que vocês estão com medo? E agora a terceira pergunta é entre os discípulos. Essa terceira pergunta eles se fazem depois que Jesus acalma o mar, depois que Jesus faz todos os milagres, eles se perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Já chegou algum momento na sua vida que você fala assim: eu não sei como isso aconteceu, não sei como aconteceu. Era a mão de Deus. É a mão de Deus te protegendo e te guiando. Essa pergunta acontece no final: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta nós podemos responder: quem é este? Este é aquele que junto com o Pai, junto com o Espírito Santo, antes da criação do mundo, Ele já tinha te criado, já tinha te formado, contado todos os seus dias e te amado com amor eterno. Este é Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, que sustenta todo o universo nas palmas das suas mãos. Quem é este? É o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Sol da justiça, a brilhante esperança. Quem é este? É o Filho de Deus, que fez cegos enxergarem, mudos falarem, aleijados andarem, mortos ressuscitarem. Quem é este? É o Messias, o Salvador, o Santo dos Santos, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É Jesus Cristo que te diz nesta noite: não temas, apenas tenha fé. Não temas, apenas tenha fé. Se coloque em pé no seu lugar. Eu pedi para o Jairo a liberdade.
Eu queria que... Eu sei que chegam nessa noite aqui pessoas passando por tempestades. Tempestade que muitas vezes nem a esposa sabe que está passando. Que o marido deita a cabeça no travesseiro e chora sozinho. Que nem o esposo sabe que a esposa está passando. A esposa espera o marido sair para trabalhar, ajoelha e chora sozinho. Sabe essa tempestade que chegou na sua vida? Não é para te destruir. Tenha fé. Eu queria chamar você aqui à frente. Você que está passando por um momento difícil. Vem aqui à frente, nós vamos cantar uma canção e nós queremos orar com você. Saia do seu lugar, pode sair do seu lugar, não tenha medo não. Não tenha vergonha. A tempestade, ela existe. Ah, mas se eu sair do meu lugar, eles vão ver que eu estou passando por tempestade. Ah, eu estou em pecado. Não. A tempestade, ela chega na vida do Filho de Deus. Só que se ela chegou na sua vida, ela tem fim. Enquanto o Ministério de Louvor começa a cantar, pode vir aqui à frente.